Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Sadhguru e sua visão sobre Jiddu Krishnamurti. Muita gente me pergunta o que eu acho do Sadhguru. Em relação especificamente a ele, eu não o conheço, mas vou aproveitar para falar sobre as suas declarações sobre Jiddu Krishnamurti. Eu sou Alcibar e você está no canal Despertares com Alcibar. Então, vamos lá, sem mais delongas, fazer uma análise da visão de Sadhguru sobre o Jiddu Krishnamurti. Use any method. He refuses to use any example. He refuses to use any parable, any story, any joke or anything. Bom, ele começa dizendo que Krishnamurti recusa usar qualquer método, usar qualquer iniciação, e ao mesmo tempo ele diz que Krishnamurti se recusa a usar qualquer parábola ou qualquer história, o que não é verdade. Quem conhece a obra de Krishnamurti vai se lembrar de várias historinhas que ele conta, ou que ele contava, né, obviamente, e parábolas também, algumas inclusive que ele mesmo inventou. Quem quiser saber mais sobre as histórias, sobre as parábolas e piadas, umas um pouco sem graça, é verdade, que Krishnamurti contava, basta ler o Chronicles in the Kitchen, Crônicas da Cozinha, escrito pelo Michael Cronor, que foi o cozinheiro particular do Krishnamurti durante muito tempo. But nobody could get what he was talking about. Bom, em relação ao que ninguém, né, conseguiu compreender, captar o que ele estava falando, isso é uma verdade parcial, né? Eu já expliquei, já falei e vou repetir de novo. Houve duas pessoas que entenderam, que foi o U.G. Krishnamurti e a Vimala Thakar. Mesmo que não tenha, no caso da Vimala, não tenha entendido assim completamente, foi ela quem chegou mais próximo. Mas o U.G. Krishnamurti com certeza conseguiu entender, tá certo? Então, não procede essa ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu compreender. Algumas pessoas conseguiram, mas muito raras, né? He refused to initiate anybody into anything. He refused to give any kind of method. Ele se recusou realmente a iniciar, a fazer o papel do guru, a dar qualquer método. Isso aí é verdade. Né? Pronto, aqui ele comete outra gafe. Né? Diz assim, que vai acontecer de qualquer jeito. Krishnamurti nunca diz isso. Que a iluminação, o despertar vai acontecer de qualquer jeito. Nunca Krishnamurti diria isso. Nunca disse. E o pior, o Sadhguru diz que ele disse e ainda diz, é verdade. Anyway, it will happen. Isso irá acontecer de qualquer jeito, de qualquer forma. Não procede. Krishnamurti nunca diria isso e nunca disse isso. De forma alguma. Bom, ele fala também da integridade do homem, né? Se referindo a Krishnamurti, o que realmente é um ponto verdadeiro. Né? The sheer one big confusion. Ele conta aqui também uma coisa que é muito comum nos grupos do Krishnamurti, né? Que tem muita confusão, muito desentendimento, e nesses grupos que o Sadhguru participou, não foi diferente. Né? Muita confusão, ninguém se entendia. Obviamente que o Krishnamurti não estava presente, né? Eram só estudos. This is called as Gnana Marga. This is pure Gnana Marga. Gnana means the way of the intellect. Bom, aqui ele comete o maior dos erros em relação a Krishnamurti. Dizer que o caminho de Krishnamurti é o caminho do intelecto. Ele usa a palavra correta, Gnana Marga. Mas que eu saiba, qualquer estudante básico de hinduísmo, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento do sânscrito
sabe que Gnana Marga, ou Inanna Marga, ou Dhinana Marga, é o caminho da sabedoria e não do intelecto. E aqui o Sadhguru comete uma desonestidade, né, em relação a Krishnamurti, dizendo que o caminho de Krishnamurti é o caminho do intelecto. Nunca, nunca, de forma alguma, em absoluto. Krishnamurti, ele sempre criticou o intelecto, o conhecimento e a erudição no campo espiritual, não no campo prático da vida. Esse é um dos maiores erros do Sadhguru em relação a Krishnamurti, o que é muito estranho. Não sei se ele está fazendo isso de má fé, porque ele é um guru, ele é uma pessoa que conhece a cultura e a língua indiana, e dizer que Gnana Marga é o caminho do intelecto e que este é o caminho do Krishnamurti, muito, muito estranho. Outro equívoco que mostra o desconhecimento, ou um conhecimento muito superficial do Sadhguru em relação a Krishnamurti. When he was there was a fragrance. When he's gone, only books. Ele diz que é uma pessoa fantástica, né? Quer dizer, ele elogia, né? Quando ele estava lá, havia uma fragrância. Depois que ele se foi, apenas livros. Isso é muito parecido com as palavras do Osho sobre o Krishnamurti. O Osho tem uma frase igual a essa. That method is just not going to get anybody anywhere. O Sadhguru acaba de dizer que Krishnamurti não dá nenhum método. E depois diz, este método, né, se referindo a um suposto método que Krishnamurti estava usando, ele diz, este método não vai levar ninguém a lugar nenhum. Que é o método, segundo o Sadhguru, que o Krishnamurti usava, de dissecar intelectualmente as coisas. If you want to kind of use it as an intellectual exercise. Outro absurdo que ele diz, né? Ele diz, Krishnamurti era como uma flor, era bom, mas se você quiser usar como um exercício intelectual, estranho, não faz sentido. Krishnamurti é tudo, menos exercício intelectual. Qualquer leitor iniciante de Krishnamurti sabe disso. Ele abominava o intelecto nas questões chamadas psicológicas ou espirituais. Não tem nada de exercício intelectual em Krishnamurti, absolutamente nada. Então ele vai falar da experiência dele com a educação, né, que ele gostou muito da visão de Krishnamurti sobre educação, e que por isso ele colocou a filha dele, o Sadhguru colocou a filha dele em uma das escolas Krishnamurti. Então o que a gente percebe é que ele, por um lado, elogia e por outro faz uma crítica, mas não foi uma crítica construtiva, eu acho que foi uma crítica desonesta, ou no mínimo, muito superficial. Uma pessoa que conhece Krishnamurti em 5 semanas, quando era jovem, diz ele, né, nunca mais teve contato com nada do Krishnamurti, realmente não dava para entendê-lo, não. Então ele fala sobre o impacto que a visão de Krishnamurti teve sobre ele e que somente por 5 semanas, né, 1h30 de palestra do Krishnamurti, teve um impacto que influenciou a vida dele e que no futuro ele colocou a filha dele numa das escolas Krishnamurti. Ou seja, faz um elogio. Bom, como eu disse, o Sadhguru faz diversos elogios a Krishnamurti, disse que era uma flor, que a fragrância estava ali, mas quando ele se foi, só livros, né? Porque quando ele estava aqui havia um processo vivo, né? Isso muito parecido com as palavras do Osho sobre Krishnamurti. Mas o principal equívoco do Sadhguru é dizer que ele seguia o caminho do intelecto. Isso é completamente errado, completamente equivocado. Krishnamurti com certeza segue o caminho da Dhinana ou Inanna Marga, né? Gnana Marga, que alguns traduzem assim, que é o caminho da sabedoria, o caminho da compreensão, mas nunca, de forma alguma, o caminho do intelecto. Isso é totalmente absurdo.
em relação a Krishnamurti. É isso aí. E quero pedir, quem não está inscrito no canal, ou quem não deu like, não esqueça de dar o seu like. Fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.